Esportes Campinas, segunda edição. Quatro horas e 51 minutinhos. Bota o hino do Bugrão, meu caro Bolacha. O Bugrão que só volta a campo no próximo sábado às 9h30 da noite e é contra o Santo André. E o Guarani pode fazer 3 pontos importantes e tem uma semana toda para se preparar para isso, Pio. Contra a filial, né, do Guarani, né? Porque Verdade. Carpini, Paulino, Luiz Gustavo, Todinho. Então tem vários. Tem uma galera lá, hein? Tem uma galera lá. E aí o Guarani busca essa segunda vitória consecutiva, e aí como são as coisas, né? É o que a gente já vem dizendo. Aí com 13 pontos, dependendo de Água Santa e Inter de Limeira, que também vivem momentos ruins dentro do campeonato, o Guarani poderia abrir uma vantagem muito boa em relação à classificação. E aí tem sempre aquela discussão que já começou nas redes sociais monitorando, inclusive o Cabela, que é aquela história assim, ganhou o derby, se ganha Santo André, consegue uma classificação, não pode também começar a maquiar as necessidades para uma Série B. Sim, claro. Porque aí você classifica, você vai para uma próxima fase, aí você tem uma Série B dificílima pela frente, não pode achar que por conta disso tá tudo certo. Mas é uma semana cheia de preparação, de muito trabalho, mas sem jogos, como nós dissemos. Guarani joga pela Copa do Brasil só na terça-feira que vem, com transmissão da CBN Campinas, às 4 da tarde, inclusive. E o Guarani vai enfrentar o Santo André antes disso, antes da estreia na Copa do Brasil contra o Maricá. Nessa reapresentação, um dos grandes destaques do derby, o lateral direito Diogo Matheus, ele falou sobre a questão de atacar e defender, se ele considera ter esse equilíbrio e o quanto é importante um lateral direito ter essa dupla função, defender bem, mas também conseguir chegar e atacar com qualidade. Acredito que eu venho fazendo um bom trabalho, tanto no ataque no ataque quanto na defesa. Mas ainda tem muito a evoluir, posso melhorar muito mais ainda, com certeza, e eu vou trabalhar para isso. Quando sai um gol, né, quando a gente toma um gol, infelizmente as pessoas sempre procuram um jogador para culpar, e isso é muito injusto. É todo um sistema defensivo e no momento de marcação, e a equipe tem que funcionar bem nesse momento. Assim como no ataque, né, às vezes mostra só lá o último lance do atacante fazendo gol e precisa ter muita qualidade para fazer o gol, mas não mostra, né, a construção da jogada. Então, às vezes a construção começou lá atrás com os zagueiros, até com o goleiro, né? Então, não dá para analisar as jogadas de uma forma isolada, né? É um sistema, o futebol é coletivo. Então, quando a gente toma um gol, são todos que poderiam ter feito algo ali melhor para evitar o gol, e quando sai o gol, né, o mérito é de todos também que participaram da jogada. Eu acredito que venho fazendo um bom trabalho junto com a minha equipe, em ambas as funções. É claro que teve jogos que nós poderíamos ter feito um trabalho muito melhor, mas faz parte do futebol, a gente vai continuar trabalhando, sempre olhando os jogos, né, analisando os erros, para poder tentar corrigir e minimizar sempre, né, o número de erros dentro da partida. O que é uma diferença do Diogo Matheus pro Matheus Ludic, né, Cabela? Óbvio, o Matheus Ludic ainda é garoto, tá buscando a evolução e tudo mais, e precisa muito fortalecer essa questão da defesa. O Diogo já é um cara mais experiente, tem um balanço, vamos dizer, nisso. É um cara que ataca melhor do que defende, mas defende também muito bem, até por isso o questionamento em relação a essa situação. Um abraço para o doutor Alex, também acompanhando o CBN Esportes. Muito bem, um abraço pro Marcelo, do Jardim Aurélia, que já mandou a caneta pro Carlão aqui, ó. Tem a foto da caneta, e é bique e é amarela. Obrigado. Agora, o Carlão, você que agora já está municiado com caneta de todas as cores para poder escrever na sua prancheta aí, o lateral hoje tem essa função de atacar
que é o antigo ponta direita, É. que hoje chamam de ala, né? Só que ao mesmo tempo tem que ter um auxiliar, né? Auxiliar de lateral agora para poder ajudar a defender. Tem que ter uma cobertura boa. Por exemplo, um lateral que tem muita capacidade de ataque, você precisa ter pelo menos um meio de campo forte, um volante que possa cobrir. Até o início do ano tínhamos o Bidu, né, do lateral esquerdo, que para atacar, ótimo jogador, qualidade, tem o chute, dá para cair pelo meio, já atuou até como meia, era meia, aliás, né, nas categorias de base, e é um jogador que tem uma capacidade tremenda para atacar. Já para defender, é um jogador que tem alguns problemas. Mas se você tiver uma retaguarda boa, até esse atacante hoje que tá muito na moda da recomposição, o Corinthians quem fazia com perfeição isso era o Romero, né? Sim. Nossa, o Romero verdade, era um muito. auxiliar de lateral sensacional. Então você poderia ter ali um lateral que atacasse a qualquer momento. Então o importante é ter esse equilíbrio, que o Pio tocou no assunto do Ludic. O Ludic ele tem uma força para atacar impressionante. É um jogador que se melhor ajustado, melhor trabalhado, ele vai render muito pro Guarani. Defensivamente, aliás, nesse Campeonato Paulista ele mostrou muita deficiência. Agora o ataque dele, tanto é que o vira e mexe ele faz seus golzinhos, né? Fez um golaço no derby, já fez outros belos gols também em outras partidas. Mas o Diogo Matheus, o que é a confiança pro atleta, né? Ele estreou marcando um golaço de falta pelo São Paulo, teve o problema do Covid, mas quando voltou também na mesma pegada, foi bem no derby, fez gol, teve a personalidade para bater o pênalti. É um reforço, né? Embora não seja um reforço, uma contratação para a temporada, mas é um reforço em relação ao Diogo Matheus da temporada passada. Tá indo muito bem nesse início de ano. Agora falando do Guarani pro jogo do próximo sábado, Carlão. Guarani que vem de uma vitória aí que deixa qualquer equipe animada, mas pega um Santo André pela frente. A gente sempre falou que é arrumadinho, é organizadinho e coisa e tal, mas tá na zona de rebaixamento. Mas é um time chato de jogar. Jogo chato, aliás, o Campeonato Paulista, quem tá bem por fora é o Novo Horizontino. As demais equipes, todas fortes, chatas no bom sentido, de você enfrentar, de jogar contra. O Santo André também. E o Santo André vem pra complicar. O Carpini vai querer mostrar, tem aquela coisa, a lei do ex, tal, outros jogadores que fizeram parte do Guarani. E a necessidade do Santo André também. Por incrível que pareça, vai ser um jogo mais difícil do que foi o derby. Porque o Santo André vem pra guerrear, coisa que era pra Ponte ter feito, Sim. né? A Ponte não fez, a Ponte levou o jogo a banho-maria, tanto é que pagou um preço caro. O Santo André não, o Santo André vem pra jogar. Então os jogadores do Guarani, eles precisam estar cientes que vai ser um jogo mais difícil até do que foi contra a Ponte Preta. Vem o Santo André na zona de rebaixamento, precisando dar uma resposta, com um treinador que conhece muito de Guarani. É um jogo que promete, só que é um jogo vencível. Eu acho que na projeção do Guarani eles colocam lá os 3 pontos diante do Santo André. Caso realmente o Guarani conquiste, aí sim já começa a pegar na classificação. Tem alguma baixa o Guarani para esse jogo de sábado, Pio? Não tem.